E eu não desisti. Daí o pessoal falou, você não quer desistir? Porque tinha um movimento assim para me afastar. E eu falei, não, eu vou continuar fazendo de casa. Pô, eu vou fazer, eu vou continuar. Eu fiquei insistindo, né, de fazer, de entrar, ficava lá esperando ser chamada. Era um saco, era muito sofrido. Mas humildade é um negócio que você aprende com... Ninguém na vida está sempre em alta. A vida é feita de altos e baixos o tempo todo. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver que isso acontece o tempo todo. Você vai estar lá em cima, outro dia você está lá embaixo, daí você sobe de novo. Então, sabe, isso como se diz, vingança é um prato que se come frio mesmo. Espera um pouquinho, daqui a pouco você... Então, na hora que eu vi que eu estava, a câmera, a Lena, e já não tinha mais o programa de televisão, eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo aqui dentro de casa. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a mostrar minhas coleções, comecei a falar de looks, falar de o que eu achava... E aí o pessoal veio, todo mundo num movimento de solidariedade, inclusive, se grudou nas minhas redes, porque sentiu que eu estava lá fazendo um baita esforço de sobrevivência. Você estava na arena. Eu estava na arena, então existe essa cumplicidade, as pessoas se identificam com isso também. E hoje, eu tô com uma pessoa aqui, gente, que ela é... Sem palavras. Eu vou falar que ela fundou a emissora de si própria, que é a Silvia Popovic. Ela é uma mulher que se reinventou, que a televisão brasileira, eu diria que ela é a cara da televisão brasileira, porque tantos anos, assim, a gente te acompanhou, conviveu com você dentro de casa. E é uma mulher que, depois de tantos anos de sucesso, não perdeu a humildade, né? Que ainda sabe fazer uma gentileza, sabe ter um olhar para o outro, como poucas, eu diria. Então, prazer enorme ter você aqui, Sil. Tati, para mim é que é um grande prazer. Primeiro, participar dessa experiência que você está tendo com tanto sucesso, que é de fazer podcast, de se comunicar de várias maneiras. Eu, como uma comunicadora, né, eu faço 45 anos de televisão agora, já fui repórter, já fui editora, já fui apresentadora. Aí eu vou te apresentar, tá? Tá tudo aqui, ó. Mas só para dizer, o pessoal já também sabe, conhece, porque eu sou já arroz de festa, as pessoas me conhecem, felizmente. Talvez a nova geração não, mas é só perguntar para a mãe que rapidamente a mãe já dá minha ficha corrida. Mas o que eu acho é o seguinte, que quando você tem essa vocação para se comunicar, e você gosta, a gente tem que entrar com tudo nesse mundo, porque não tem coisa mais gostosa do que conhecer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas e saber mais delas e como é que você pode melhorar a sua vida trocando experiências. Então eu acredito nisso, essa é a minha filosofia, por isso que eu estou sempre me reinventando dentro desse mundão da comunicação. Sim, maravilhosa. E gente, a Silvia, eu vou ler, porque quando a ficha é extensa eu preciso ler, que minha cabeça já não dá conta. Ela é jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes na USP. Começou na imprensa escrita, mas logo ela percebeu que a sua vocação estava na frente das câmeras. Em 45 anos de profissão, ela foi repórter, editora, apresentadora dos mais variados programas e nas mais diferentes emissoras. Em 79, ela começou em 79 na extinta Tupi. Em 80, quando eu nasci, ela foi editora e apresentadora do Globo Rural, quer dizer, ela já estava, eu lá nascendo, não sabendo nada da vida, ela já estava há 1000 anos. Eu já estava indo para o campo, e naquela época não tinha esse negócio essa modernidade toda de vídeo, era filme. Você saía com um pouco de filme. E aí eu entrava para responder as cartas do Globo Rural, no meio do matagal, e subia aquela formigada no pé, e você tinha que fazer cara de paisagem, fingir que nada estava acontecendo, porque o filme estava rolando. E aí você tinha que rapidinho responder pro homem do campo que estava te acontecendo, porque senão acabava o filme e você perdia a viagem. Não, quantas vezes não teve formiga e a gente fingir que não estava subindo formiga. Ai, que maravilhosa, gente. Em 83, ela passou a apresentar o Jornal da Globo, cuidando das reportagens de cultura e fazia também as entrevistas especiais para as edições de sábado do Jornal Hoje. Ela passou pela TV Cultura, Record, SBT, Bandeirantes, onde apresentou por 10 anos um programa de auditório que tinha o nome dela. Quem não lembra é porque tá com problema na memória. Vocês, Silvia Popovic. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que está em casa.
debatendo temas variados como comportamento, questões psicológicas e de saúde. Aqui vai rolar questões psicológicas fortes também, se você prepara. Em 2000, ela lançou o livro Silvia Popovic e Você. O livro tá vendo ainda, Silvia? É super esgotado o livro. Ai, gente, adora pessoa assim, que com tudo esgotado. A palavra sold out me dá até batedeira, assim. Eu já tô querendo achar esse livro. Só porque você falou que tá Não, sold mas out. eu tenho lá em casa, eu te arranjo, te dou. Adoro. Agora eu vou ter, além de sold out, uma edição rara. Depois disso, você voltou à Band para apresentar um telejornal comentado e mais tarde um programa diário nas manhãs da emissora em rede nacional. Gente, é uma história linda. E aí veio a reinvenção. Gente, eu não cheguei na reinvenção ainda. Calma que meu papel tá molhado porque eu derrubei água, mas tá tudo aqui. Aí veio a reinvenção. Recentemente, a Silvia se tornou uma influenciadora digital. E não fiquem vocês achando, cara, se tornou, nossa, tá começando. A pessoa já tá com quantos milhões de... 26 milhões de impressões no Instagram. Vocês estão entendendo? Ela começou, se reinventou e só tá com 26 milhões de impressões no Instagram, tá? E reuniu uma audiência 50 a mais, que migrou da TV aberta e que ficou órfão da Silvia, não por muito tempo. E mais milhares de novos seguidores que adoram se engajar com as postagens dela, que são sempre muito naturais, que ela fala de moda, de cultura, de culinária. Mas o que eu mais gosto é que ela fala de um jeito... Ela, no caso você, né, que tá aqui na minha frente, mas é que eu tô falando pra lá, enfim... Mas que você fala de um jeito muito natural, que parece que a gente tá sentado do lado dela, porque a Silvia é assim, quero contar isso pra vocês, eu a conheço pessoalmente, ela é leve, ela é fácil, ela é ela mesma nas redes sociais, por isso que eu admiro tanto. E finalmente acabou, eis aqui a Silvia mais uma vez, bem-vinda. Fiquei até cansada de ver essa minha biografia, viu? Ah, meu amor, anos de experiência mereceu. Não, são muitos anos de experiência, mas realmente eu acho que essa minha reinvenção recente de pegar as redes sociais e transformar isso no meu ganha-pão e, ao mesmo tempo, na minha maneira meu canal de comunicação com as mulheres e com quem me segue, isso está me dando muito entusiasmo assim, com a vida. É uma coisa que me liga muito, é um aprendizado. E eu acho que o grande segredo para você viver bem cada tempo que você está é ter esse tipo de desafio. Né? A qualquer tempo você tem que ter um desafio de aprendizado. Nesse momento, eu estou pegando essas redes sociais, segurando elas assim... touro pelo chifre, como se diz, e falei assim, bom, o que eu vou fazer para fazer esse negócio bem feito? E eu acho que eu estou sendo bem sucedida, felizmente, porque não só as pessoas estão gostando de assistir, é um estilo que eu estou intuitivamente desenvolvendo, mas também ele está se monetizando e está fechando a conta. Então, isso para mim, Tati, faz sentido, quer dizer, não adianta só, nesse momento, para mim, ainda é importante ganhar dinheiro com aquilo que eu faço, porque eu tenho uma filha muito jovem, que só tem 22 anos, aliás, fez 23 antes de ontem. Então, é importante que ela me veja como profissional, atuante, sabe? Eu não quero virar já uma pessoa parada, aposentada, não é o meu perfil. Uhum. Então, eu quero e gosto de exaltar que essa minha vida nas redes sociais está indo muito bem até agora, porque ela fecha o círculo, quer dizer, eu produzo conteúdo, as pessoas assistem e tem gente interessada em patrocinar. Você falou uma coisa interessante que é o seguinte, eu estudo muito o Ikigai, não sei se você já ouviu falar. Já. E o Ikigai, ele fala dessa roda que é você fazer o que ama, sabe fazer bem, ganha dinheiro com isso e faz algo que o mundo está precisando naquele momento. Eu sinto as mulheres, principalmente, ainda muito reticentes quando falam de dinheiro, não você, tá? Mas eu sinto não, mas veja bem, não, mas é que quase que se justificando por ganhar ou por precisar ganhar aquele dinheiro e eu entendo o dinheiro muito como uma energia de troca. E você é uma mulher que eu vejo que você fala com muita liberdade sobre dinheiro. Assim, sempre foi assim. Tati, a vida inteira eu trabalhei. Eu trabalho eu dava aula de inglês quando eu tinha 18 anos, 17 anos, dava aula de violão aos 13 anos. A vida inteira eu trabalhei. E não porque fosse pobre, mas na minha família trabalhar era uma coisa boa, não coisa ruim, entendeu? Era uma coisa que se valorizava. Então, se eu queria ter um dinheiro a mais para viajar, eu ia lá, trabalhava e ganhava aquele dinheirinho para poder comprar o que eu quisesse. Não é maravilhoso? Eu acho que é uma educação financeira verdadeira essa. É porque você se sente potente. Eu falo assim, o dinheiro, quando as pessoas falam, mas você não precisa. Eu falo, o que é precisar? Depende do teu referencial. Para mim, é uma energia de troca. Se eu tô fazendo alguma coisa e tem zero energia de troca, seja ela através do dinheiro, seja ela através de uma outra coisa que é uma troca para mim, você se sente um pouco abusado, eu sinto, sabe? É verdade, é desequilibrado. É isso. Não, eu concordo com você e acho, mas eu acho que ganhar dinheiro é muito gostoso. Eu não vejo, eu acho uma delícia, é uma maneira de mostrar, não é a única, porque você pode fazer muitas coisas de graça, e eu faço muitas coisas de graça, porque
Tem entregas que você faz e que a outra parte não pode remunerar, mas te dá de outro jeito. Mas existe uma troca Mas de existe uma troca, Exato. como você disse. Agora, para mim, além do mais, eu quero viver do que eu ganho. Para mim, isso é uma filosofia de vida enquanto der, né? Enquanto der, eu quero valorizar isso. Eu acabei de ficar viúva agora, Sim. né? Em outros tempos eu tinha meu marido para, né, dividir as contas, vamos dizer, de certa maneira. Agora não tem mais isso. Então eu também quero me redimensionar os meus gastos. Eu estou muito fazendo isso nesse momento, sabe? Eu preciso desses funcionários, eu preciso desse tamanho de casa, eu preciso dessa casa de campo, o que eu quero? Eu ainda não sei nada, para dizer a verdade, mas todas essas perguntas estão vindo, porque dinheiro é um negócio que eu dou valor, porque é difícil ganhar. São difícil problemas- ganhar. são Então, problemas- vamos valorizar o que a gente tem, sabe? Dinheiro não aceita desaforo, na minha filosofia também. Verdade. Esse negócio de ficar torrando dinheiro não é comigo também. De outro lado, eu sou livre, assim, eu não gosto de ficar fazendo continha, mas eu acho que eu gosto de ganhar por aquilo que eu faço. Acredito muito no que você está falando, Sil. E eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir entender isso, é tão potente. E é lindo você falar isso, porque isso é uma outra coisa que as mulheres têm vergonha de falar. Mulheres não, as pessoas. No caso, sabe, de falar, gente, faço conta. Não, isso daqui é importante para mim. Né? E sinto muito pelo teu marido, a gente já falou, mas... Obrigada, Tati. Mas sabe o que acontece, Tati? Para as mulheres, durante muito tempo, culturalmente falando, o casamento era uma profissão. A mulher casava como cultural, profissão. né? É cultural, Sim. é uma sociedade machista, onde o lugar nobre da mulher era ela conseguir um bom marido para ela viver uma vida boa. Foi durante muito tempo isso. Depois as mulheres perceberam que elas tinham os seus próprios potenciais, que elas podiam estudar, podiam ganhar dinheiro, e a partir do momento que elas ganhavam essa liberdade financeira, elas ganhavam uma independência também dessa relação com o casamento. Muitas mulheres perceberam isso e conseguiram fazer de forma suave esse caminho sem bater de frente com o marido. Outras bateram de frente porque os maridos eram mais machistas, não entendiam essa liberdade que a mulher estava querendo para suas escolhas, para os seus gastos, né? Então aí houve uma série de confusões. E hoje, felizmente, eu acho que a mulher já ocupa muitos dos mesmos postos que os homens, embora ainda não ganhe igual, mas ela já tem uma independência e já não se envergonha mais de dizer eu sou uma profissional, eu trabalho fora, eu gosto do que eu faço, eu trabalho porque eu gosto, não porque eu preciso só. Ou eu trabalho porque eu gosto e porque eu preciso. Mas em outros tempos, o bonito era você proteger de um homem. Sim. Né? Mas Cuidar. imagina ser cuidada por um marido, que é também uma escolha, mas eu Claro. vou dizer, uma escolha que tem um preço caríssimo e altíssimo. Você depender financeiramente de alguém, geralmente esse alguém cobra caro por isso. E nem sempre você pode estar disposta a ter que pagar. Então, eu acho que a independência financeira é fundamental para a mulher. Fundamental. Eu não consigo imaginar minha vida sem ganhar meu dinheiro para eu determinar minhas coisas. Não consigo. Fora a autoestima, né, Sil? Porque eu fico pensando, quando você investe todo a tua energia, sei lá, espera que o teu reforço positivo venha de uma única pessoa, de uma única relação, também é pesado para essa outra Muito. pessoa. Quando você trabalha, Verdade. faz uma atividade, ganha dinheiro, você fala, cara, eu sou capaz. E esse bichinho do eu sou capaz, para mim, por exemplo, assim, eu viro um monstro bom, porque eu falo, cara, eu posso chegar onde eu quiser, eu trabalho, se um dia eu não tiver mais minha loja, eu vou pedir emprego, eu vou me reinventar, tá tudo bem, né? Porque a questão é, se você quer ter as suas escolhas, faça o que for preciso para que isso aconteça. Aí não dá para ter ego, né? E aí eu quero falar isso porque eu acho que a tua reinvenção, e eu acho que todo mundo tem ego, claro, mas eu acho você é uma pessoa muito humilde. E essa tua virada de profissão, para mim, é uma coisa que eu admiro demais, porque você se tornar influenciador digital já é difícil. Para quem está começando hoje, que por exemplo tem a minha idade e que já está mais familiarizado com, por exemplo, com rede social, já acha terrível. Você veio da televisão que já tinha um aparato, uma estrutura para uma coisa que é totalmente caseira, que a rede social lá é caseira. Como que foi? Você teve esse start sozinho? Alguém te falou? Foi muito difícil. Mas você pode imaginar, eu no estúdio tinha, assim, no mínimo 100 pessoas trabalhando comigo, entre todo o pessoal de técnica, todo o pessoal de figurino, todo o pessoal maquiagem, produção, um montão de gente. Se for considerar a produção, mais, sei lá, 200 pessoas, né? E eu era apresentadora do programa, a vida inteira foi mais ou menos isso. Quando veio a pandemia, fui para casa e aí eu comecei a fazer o programa ao vivo para todo o Brasil da minha sala com um telefoninho numa estante de ringue, com um ringuezinho me iluminando, né? E a minha funcionária Helena me ajudando a ver se estava tudo ligado, conectado, que não estava entrando a luz, que não sei o quê, abaixa a persiana. Assim, eu e ela, coitada,
Não, eu até falei, você merece o dobro de aumento, porque, sinceramente, ela segurou uma onda comigo, que não foi brincadeira. E eu pus o programa no ar daquele... Quando eu pus o programa no ar de casa, eu percebi que eu podia também fazer outra produção de conteúdo, porque eu não me considero... Você punha do ar de casa? De casa. Eu fazia o programa sozinha de casa. Caramba. Senhora, para todo o Brasil, pela Band. Durante um mês eu fiz isso. E eu não desisti. Daí o pessoal falou, você não quer desistir? Porque tinha um movimento assim para me afastar. E eu falei, não, eu vou continuar fazendo de casa. Pô, eu vou fazer, eu vou continuar. Eu fiquei insistindo, né, de fazer, de entrar, ficava lá esperando ser chamada. Era um saco, era muito sofrido. Mas humildade é um negócio que você aprende com... Ninguém na vida está sempre em alta. A vida é feita de altos e baixos o tempo todo. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver que isso acontece o tempo todo. Você vai estar lá em cima, outro dia você está lá embaixo, daí você sobe de novo. Então, sabe, isso como se diz, vingança ao prato que se come frio mesmo. Espera um pouquinho, daqui a pouco você... Então, na hora que eu vi que eu estava, a câmera, a Lena, e já não tinha mais o programa de televisão, eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo aqui dentro de casa. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a mostrar minhas coleções, comecei a falar de looks, falar de o que eu achava. E aí o pessoal veio, todo mundo num movimento de solidariedade, inclusive, se grudou nas minhas redes, porque sentiu que eu estava lá fazendo um baita esforço de sobrevivência. Você estava na arena. Eu estava na arena, então existe essa cumplicidade, as pessoas se identificam com isso também. Então foi um negócio de vamos juntos. E nós viemos todas juntas e hoje todas juntas estamos dando esses números expressivos nas redes sociais. E eu sempre digo, não é que eu tenho milhões de seguidores, eu tenho um engajamento nas minhas redes que é surreal. As pessoas comentam, participam, atendem, sabe? As minhas seguidoras são nota 1 milhão, sabe? Porque eu entrego e elas me devolvem. E é louco porque as pessoas às vezes deixam de fazer isso porque elas ficam com medo, né? Falam, mas se eu fizer, eu não vou estar tão bem. Você devia ter padrões muito mais exigentes pelo teu background de televisão, e você foi lá. E eu sempre acho isso, quando você vê que alguém tá lá, tipo, se esforçando, batalhando, eu sou uma que eu me identifico. Lógico. Óbvio que vão ter os críticos, nossa, você viu, nossa, agora não tá tão bom, no começo, não sei eu ouvi muita coisa assim, Tati. Mas ouvi coisas assim, de amigos pessoais. Mas você agora vai começar a fazer dancinha? Agora você vai, sabe, um monte de crítica. Mas um monte. Não, mas o que você vai ficar falando? Você vai se igualar? Eu falei, primeiro, eu não me considero influenciadora. Eu me considero uma jornalista que está usando essa mídia para se comunicar. Eu produzo conteúdo nas redes sociais. E é isso, quer dizer, porque o influenciador virou qualquer pessoa que senta na frente de um celular, sai falando qualquer coisa. Eu acho que eu tenho uma bagagem diferente, eu tenho um repertório diferente, eu tenho um conteúdo que é, vamos dizer, mais especial. Então, o público também está passando a discriminar quem só tem coisa para vender ou quem tem coisa para dizer. Eu tenho coisa para vender, para dizer, para mostrar, para viajar. Eu me entrego, assim, no que eu acho bonito, leve e belo na vida, eu vou entregando para as pessoas. E eu sempre falo assim, né? Os críticos, eu não, né? Eu estou parafraseando a Brené Brown, que eu adoro ela, mas ela fala muito isso, né? De quem está te criticando? É quem está lá na arena, então é uma escuta qualificada de quem também se arriscou, ou é aquela pessoa que não se arriscou e vê você se arriscar, porque eu vou te falar, nada dá mais medo do que, assim, mais desespero quando você vê alguém fazendo uma coisa, sabe que você podia estar fazendo, mas você não faz porque você tem medo? É uma merda, porque você fala, putz, meu, agora tá na cara que eu sou um puta do medroso. Não é? Porque se ninguém faz, se ninguém faz, você fala assim, eu tô protegida, não, mas tá vendo, ninguém tá fazendo, não, ninguém tá fazendo isso. Quando você começa que alguém tá fazendo, não, mas também elas são mais jovens. Aí vem você e fala, não é sobre idade. E você vai lá e faz, mas você percebe que isso move com os gatilhos das pessoas, porque elas... Move tanto com a inveja e o ressentimento, como também com a vontade de fazer. Com a vontade de fazer. É inspiracional também. É isso. E é inspiracional também. Por isso que as mulheres, sabe, me acompanham. Agora que eu estou vivendo esse negócio do luto, tenho recebido muito engajamento de gente falando, olha, você está sendo admirável, como você está enfrentando a dor, a morte, a ausência. Até queria te perguntar, Marcelo. Vamos até falar disso, mas realmente para mim é um aprendizado também que eu tenho que enfrentar. Eu tenho a vida para viver e eu tenho um luto para viver. Então, o luto é uma coisa privada minha, que mora aqui dentro. E que aonde eu estiver, eu sempre digo isso, em Paris, na Moca, aqui nos Jardins ou em Higienópolis, onde for, ele está aqui dentro de mim. Sabe, as pessoas que não entendem que eu possa estar dançando na festa da minha filha de 23 anos e ao mesmo tempo estar vivendo o luto noturno, diário, todos os dias, elas não entendem que você passa todo dia. Não, eu sei, eu choro todos os dias. Ao mesmo tempo, eu tenho altos e baixos, sabe? Eu tenho, no mesmo dia, são um monte de sensações, assim, variadas.
Tenho pensado, por exemplo, muito nele. Ontem, hoje foi o aniversário da Ana, foi um negócio que eu fiquei um pouco mais ligada. Então, o que eu estou fazendo é sobrevivendo à morte. Entendeu? Eu estou tentando manter e valorizar a vida que eu tenho, por mim, por ele, porque ele gostava muito de viver, e pela Ana, porque a Ana ainda é muito jovem, tem 23 anos agora, está, sabe, ainda com uma vida pela frente. Eu quero que ela conheça a mãe dela com todas as potencialidades, não uma mãe que vai ficar pesando na vida dela, não uma mãe que vai estar... Não, mas é para se emocionar mesmo. A verdade é que... Que linda você! A verdade é que inspiração, Silvia. Você entende? Porque você inspira as pessoas a viverem, porque isso é lindo demais. Isso é lindo um demais. jeito de mostrar que você tem que viver a vida integralmente, porque a vida acaba de uma hora para outra. Vai embora. Eu posso sair daqui, morrer na esquina, e podem saber que eu vou ficar triste se acontecer isso comigo. Eu também. Porque, sabe, eu gosto de viver. Agora, como é que você mostra que gosta de viver? Vivendo, né? É vivendo. É se explorando, é fazendo o máximo que você pode, é aproveitando as oportunidades, é se relacionando com todo mundo. Eu acho graça em todo mundo. Eu gosto, por exemplo, de conhecer. Tá lá o Jeff na minha frente. Eu gosto de saber mais. Eu gosto das pessoas. Então... Ela gostou até de me conhecer, gente. Olha só. Mas eu gostei muito de conhecer também. E, não, para mim, me intriga, porque você é muito multi. E eu fico pensando como é que você consegue focar sendo tão multi, porque eu não acho tão fácil isso. Isso para mim é uma coisa difícil. Você dá muitos tiros em muitas coisas. Né? E eu acho que isso é um desafio que eu, por exemplo, não me proponho a dar tanto tiro assim. Eu dou tiro mais focada, entendeu? Você não, você é metralhadora giratória. É como se assim, se matar uns pombos, cair uma aqui, outra ali, tá bom. Desculpa, pombos, não foi isso. Não, mas é assim, você faz vendedora, faz podcast, depois faz retiro, depois vende sapato, depois lidera a equipe de vendas e faz o marketing. Você mesmo faz seu marketing, não quero ninguém fazendo marketing, eu faço meu marketing, só chama uma aqui, outra ali. Quer dizer, você é TAC, como se diz, né? Você não é? É ativa, assim, é uma... E aí... Pode haver dispersão de energia, mas como você deve ser muito ativa, vai ver, mas não. Mas sabe o que acontece? É bonita a tua avaliação. E correta. Hoje, para mim, tudo isso faz parte de um mesmo ecossistema. Quando eu fiz meu Ikigai, eu falo muito, meus cursos eu falo muito do Ikigai. Qual que é meu propósito na vida? É levar mulheres do ponto A ao ponto B. É ver que mulheres deram o primeiro passo, porque eu sou provocadora. E como provocadora é a minha potência, eu preciso emprestá-la para o mundo. E eu quero fazer isso. A forma que isso se materializa, essa forma é multi. Mas na minha cabeça, ainda que não fique claro para os outros, porque não é claro, mas para mim é claro, tá tudo conectado a isso. A minha marca, por exemplo, que não estava conectada com isso, eu falei, eu não vou ajudar a mulher do ponto A ao ponto B porque ela está usando meu sapato. Eu não tenho essa... né, não imagina. Comecei a fazer isso como? A cada par doando para empreendedoras para fortalecer mulheres e projetos sociais de mulheres. Porque daí eu coloquei isso dentro desse meu guarda-chuva invisível. Todas as minhas mentorias, que eu faço muita mentoria hoje, são para fazer com que as mulheres encontrem o propósito justamente para que elas canalizem energia e tenham economia de energia, só que servindo ao propósito. Só que isso é muito tricky, porque o propósito é uma coisa tão forte dentro de mim e eu tenho tantas ideias que tudo que eu faço tá para esse propósito. Mas qual é o seu propósito? Movimentar mulheres. Fazer com que elas tenham independência financeira, comecem projetos, mas que elas liguem isso com algo que o mundo precisa. E eu não tô falando de salvar as baleias, eu tô falando de, por exemplo, você. Se eu pudesse te falar, eu não posso falar porque a gente não falou sobre isso, mas quando eu olho para você, eu vejo aqui, o que você ama, sabe fazer bem, a roda do Ikigai. Pode ganhar dinheiro com isso e faz o que o mundo precisa. O que você ama? Comunicação, né? Você é uma comunicadora, eu tô supondo aqui, né? Comunicação. Sabe fazer bem. Você fala, você se apresenta, você é espontânea, você é empática. Sabe ganhar dinheiro com isso. Quais são os seus serviços? Hoje você é influenciadora, apresentadora, né? Você pode fazer um publi, mas você pode fazer uma palestra, mas você pode ir numa empresa e fazer um trabalho inspiracional. Isso é saber ganhar dinheiro com essas 3 esferas. O que o mundo precisa? Que dor do mundo essa Silvia está curando? Você está ajudando mulheres a entenderem que elas podem se reinventar. Você está ajudando... Por que eu falo mulheres 50 a mais? Porque existe uma identificação... Eu me identifico com você, mas eu acho que uma mulher que tem ainda muita história da mulher depois dos 50, hoje até depois dos 60, eu diria, de minha vida acabou. Não, agora eu vou começar a fazer isso. Quando ela olha para você
você está devolvendo para ela, Silvia, algo de mais precioso que a esperança. Não, eu sei disso. E quando você une todas essas coisas, é o que o mundo precisa. E aí se alguém te falar assim, nossa, você faz muita coisa, tudo bem, mas tudo que você faz, no final do dia, está aliado a um propósito. Mas você vê que isso, de certa maneira, tem algum mistério maior aí, porque talvez seja uma missão até de vida, porque eu, por exemplo... Eu chamo de missão de vida, tá? Mas até de antes, por exemplo, eu quando tinha a sua idade, você está com 43. Eu quando tinha a sua idade, engravidei da Ana. Quer dizer, eu tinha 44, na verdade, e a Ana nasceu quando eu tinha 45. E, ao contrário de algumas pessoas, porque na época isso era muito novo, reprodução assistida, eu estava no auge do meu programa de televisão, eu tinha, assim, o programa Silvia Popovic à tarde, era o auge. Eu fui lá e contei para todo mundo. Falei, olha, eu descobri que o projeto de ser independente financeiramente é pouco para mim, eu quero fazer uma família. E eu já estava com Marcela há 4 anos, falei assim, eu vou atrás de uma família, eu quero buscar a ajuda da medicina. E 6 meses depois eu estava grávida da Ana e compartilhei isso com o público. E isso para o público já foi assim uma gravidez de vários projetos. Na hora que, puxa, se a Silvia conseguiu engravidar de uma filha, eu posso engravidar de outras ideias, de outros sonhos que eu tenho. Então começou com essa história. Depois eu emagreci 50 quilos. O fato de ter ido atrás também de um corpo saudável, mais do que bonito, não tem nada a ver com a beleza, mas tinha a ver com o corpo funcional, né? Também foi inspiracional. E eu faço isso por mim, depois eu divido com as pessoas. Então eu faço isso como um comprometimento com a minha vida. Não é que eu vou fazer para os outros acharem bacana, porque eu não estou nem aí, eu faço. Depois eu divido com as pessoas e mostro o lado positivo daquilo para mim. É lógico que tem dificuldades, que não é tudo uma maravilha, mas as coisas vão indo. Agora teve essa história da vida profissional, essa guinada na vida profissional, que é importante, porque, como você disse, exige muita humildade. Quer dizer, sabe, eu podia ficar de madame, sabe, Silvia Popovic, sabe, mas não é isso que eu quero. Eu nunca me deslumbrei com fama, com ser famosa, ser conhecida, isso para mim nunca me deslumbrou. Ao contrário, o que me deslumbra é carinho dos fãs, é outro barato. Eu gosto de me divertir com isso. Claro. Eu gosto de me divertir no meu dia a dia. Então, eu me divirto hoje colocando qualquer tipo de roupa que cabe, fica bom. Eu acho divertido fazer combinações de moda, mostrando para as mulheres 50 a mais que elas podem usar, né, experimentar e ampliar os limites da moda, sabe? Eu tenho uns temas assim que eu trabalho. Eu quero pegar isso, essa tua frase, agora uma mentoria. Ampliar os limites da pessoa, que ela possa enxergar com que ela pode. Imagina se isso fosse a frase. Eu brinco nas minhas mentorias que eu fico buscando a frase. Se essa for a frase, ampliar os limites das pessoas. Você fez FIV? Fiz. Eu também. A hora que você fez, tamo junto. A hora que você faz uma FIV, no momento que muitas não faziam, já tinham desistido, você está ampliando o limite de visão delas. Sim. A hora que você fala, gente, não tô feliz com o meu corpo, eu quero saúde, posso fazer isso, vou atrás e faz, você amplia os limites de visão dessa pessoa. A hora que você põe um look, que você fala, gente, eu tô feliz, tô confortável, me cabe, vou colocar, é isso. Você tá ampliando a consciência dessa pessoa. E você vê que enfim, a frase que a gente escolher, ela permeia tudo que você faz na tua vida. Não, mas eu tenho certeza disso. E a hora que a gente se apropria disso, porque às vezes a gente faz e não se apropria. Eu já gastei muita energia à toa, como você falou, mas hoje não. Porque eu sempre fui fazedora. Hoje, tudo que eu faço está a serviço da mesma frase. Se você hoje for no meu Instagram, que é dificílimo, né? Descrição do Instagram, porque é aquelas pouquíssimas palavras, juntas te ajudo a encontrar o seu propósito. Eu trabalho com mulheres, e eu ajudo a pessoa a alinhavar as coisas da vida dela, justamente para falar assim, isso entra ou não entra? Eu quero fazer collab com essa mulher, ela tá... A gente vai fazer uma collab, tá? Isso aqui é um spoiler. Não sei quando vai sair, talvez já tenha saído quando o nosso podcast sair, mas por que eu escolhi você, Sil? Porque a minha mensagem é o quê? É fortalecer mulheres. É usar a minha visibilidade da minha marca, não só para lá, que linda, estilosa, mas para ampliar os limites dessas mulheres. E eu quero escolher mulheres que representem essa voz. Por isso que eu te escolhi, porque você representa essa voz. Não, mas sabe? eu faço isso assim com grande prazer. É muito melhor. A minha missão mesmo sou eu. É você. E eu tenho uma outra coisa. Eu gosto de mostrar as coisas bonitas da vida. Eu gosto de valorizar os pequenos detalhes da vida. Eu faço mesas postas bonitas porque eu acho que as pessoas têm que trazer o belo para o seu dia a dia. Cada um de nós não precisa ter dinheiro. Você precisa ter essa atitude de enfeitar o seu dia, de valorizar a sua vida, de se valorizar. Né? Às vezes com pequenas coisas, né? Eu falo coisas assim bobas, mas que eu acredito e faço para mim, né? Eu me visto todos os dias para mim. Isso é uma maneira que eu gosto de me olhar no espelho para eu sair me sentindo bem. Eu acho que
tudo que a gente pode fazer para se valorizar nesse sentido vai somando a seu favor. E você walk the talk, né, Silvia? Porque isso hoje as pessoas falam muito, principalmente na rede social. Gente, vocês têm que fazer isso, vocês têm que não sei o que, vocês têm que se reinventar. Mas o ser humano não tá lá se reinventando, tá na zona de conforto, por mais maravilhoso que ele seja. Você é nítido, como o tempo todo, com todos esses exemplos que você deu, você tá sempre se reinventando, você tá sempre se desafiando. Eu não gosto de ficar dando regra. Eu, por exemplo, acho que tem muitas influenciadoras que ficam falando de autoajuda, sabe, umas regras de autoajuda. Isso para mim é chato. Que regra que você não suporta? A pessoa fica dizendo, você tem que se amar, por exemplo, sabe? Você não fala para uma pessoa que você tem que se amar, você mostra como ela pode se amar, sabe? É o que eu faço. As pessoas já sabem disso. Né? Quer dizer, agora, como que você chega lá? Como é que você pode fazer um carinho para você? Como é que você pode se conhecer melhor? Compartilhar a sua jornada também, né? Porque eu acho quando que você compartilha com sinceridade... A gente empresta a nossa potência lógico. Quando a gente mostra como a gente fez. Eu sempre falo, gente, eu só tô mostrando como eu fiz. Você tá mostrando como você fez. Não como é uma teoria. Faço, né? Como eu faço. Como eu faço no dia a dia. Acho que isso é que é exemplo mesmo. Isso é que influencia mais do que um monte de palavras. É lógico que as palavras, às vezes, podem dar um formato para aquilo que você está dizendo. Mas a ação tem que sustentar, né? Exatamente. Tem que sustentar. Quais desafios que você acha hoje que é empreender nas redes sociais? Tem uma coisa que você fala, putz, isso daí, Tatiana, quero bater com a cabeça na parede. Para mim ainda é a questão da remuneração, porque houve uma migração do dinheiro. É óbvio que o que eu ganhava na televisão era muito mais do que eu ganho hoje nas redes sociais. Fora que eu tinha o diretor comercial, a menina do merchandising, o contador, né? Eu tinha todo um esquema que fazia aquela roda funcionar da parte comercial. Hoje é tudo em cima de mim, hoje representantes que me vendem, vamos dizer, né? Mas para mim, eu acho que ainda não tem, vamos dizer, um dinheiro suficiente nas redes sociais para bancar tantos valores que estão por aí. Então, acho que ainda tem uma disputa grande nessa parte da remuneração. Depois outra, por exemplo, as marcas que gostam das redes sociais, que são as de moda, elas não têm tanto dinheiro assim para anunciar. Tem mais dinheiro para anunciar grandes empresas. Por exemplo, eu tenho clientes grandes como Shopper, Nestlé, que são grupos de investimento, gente maior. Aí você consegue ganhar mais dinheiro. Sim. Mas eu estou torcendo para os bancos, para todo mundo começar, as grandes empresas entrarem também nas redes sociais para bancar essa enorme movimentação que a gente faz com o público. Né? Hoje é a mídia, é muito mais do que TV aberta. Eu acho que YouTube, Instagram, TikTok vieram substituir a TV aberta. Aliás, quem não percebeu isso, não percebeu nada. Por isso que eu estou nessa, assim, muito tranquila. Mas, então, o pessoal de moda que é mais ligado não tem tanto dinheiro. Então, fica naquela negociação, muitas vezes, cansativa, porque você está entregando um monte e está recebendo menos por isso. Né? Quer dizer, é meio... Muitas vezes também, isso é uma coisa que a gente estava comentando agora há pouco, o preço das lojas que podem bancar os influenciadores é mais alto. Então, aí muitos dos seguidores se frustram porque não podem comprar aquelas coisas. Então, o que eu tento fazer no meu mix de clientes? Eu sempre tenho marcas assim que são as mais sofisticadas, por exemplo, como vocês, até, por exemplo, marcas que são do Bom Retiro, que têm preços melhores. E que são maravilhosas, né? Maravilhosas. Eu adoro Bom Retiro, gente. Maravilhosas. Elas são muito espertas, elas sabem tudo, fazem. Lógico que o tecido é mais barato, por isso que custa mais barato, mas elas são antenadíssimas. Elas sabem de tudo que está rolando e você usa e tudo bem. Quem é que disse que também você precisa... Claro, né, tá sempre usando uma roupa milionária. Então, eu tento fazer esse mix, mas ainda sofro com isso. Ainda é um desafio para mim. Ainda não é uma coisa que está girando fácil. Assim, é um pouco instável, vamos dizer, essa monetização. Eu acho que... Eu falo por mim, né? A gente estava conversando. Como hoje, na moda, a minha marca, não posso falar de todas, né? É muito difícil ganhar dinheiro, porque é tanta coisa. Os custos são altos, os fornecedores são altos, e a gente, né, essa coleção especialmente, tudo subiu de preço. E você tá lá lutando, né? Eu tô num momento mais específico, porque eu tô indo de pequena para média, e aí você, sabe que nem adolescente que cresce o nariz, cresce tudo meio desencontrado? Então, tipo, a gente começa a vender mais, mas eu tenho que contratar mais pessoas. Só que o tanto que eu tenho que contratar ainda não justifica. Não justifica, mas a gente contrata mesmo assim. Então, o lucro acaba diminuindo. Então, é sempre um desencontro. São as dores do crescimento. Eu acho que deve ser muito... eu não sou empreendedora há muito tempo, mas eu imagino que o grande problema do empreendedor é justamente esse equilíbrio entre quanto que investe e, ao mesmo tempo, quanto que ele vai vendendo, como é que ele vai crescendo sem
sem enfiar o pé pelas mãos. Porque a margem hoje que... Eu acho que roupa tem mais margem do que sapato, tá? É uma sensação de coisas que eu escuto do mercado. Pra gente, se a gente tem uma margem muito alta, eu saio do range que eu também quero de preço, e daí você fica naquela coisa, ao mesmo tempo é o que você falou, a gente escolhe muito a dedo com quem a gente trabalha, e por isso que a gente escolheu você, porque tem a nossa voz, mas que a gente consiga também ter o retorno, você tem um retorno maravilhoso, para que a gente possa fazer isso girar, né? E ter volume de venda, para você poder contratar mais pessoas, daí você poder contratar mais influenciadores, porque eu acredito muito que o influenciador é uma mídia hoje muito importante, gente. Porque é a vida real, né, Sil? Eu acho que isso a vida real, e é um canal de mídia democrático, né? Quer dizer, sabe, você fala com muita gente e sei lá, em qualquer lugar, no ônibus, no táxi, na rua, em casa, no carro, quer dizer, o tempo todo você está conectado ali com o seu celular. Você nas redes sociais hoje, porque você é muito querido e você tem muito comentário, é o que você falou, não é pela quantidade de seguidores. Gente, é difícil engajar, tá? Olha que assim, é comentário, a pessoa fala, a pessoa... Aí a Silvia aparece nos nossos stories, ai, amo a Silvia, ai, manda um beijo. E foi engraçado quando a gente até falou do teu luto, que eu recebi de mensagem, nossa, o Marcelo era o meu médico, nossa, que pessoa querida, nossa, adoro ele. Você vê um carinho real, sabe? Não é uma coisa é real. Você já sofreu dentro disso algum tipo de preconceito, ou de hater, ou etarismo? Quando eu era gorda, às vezes tinha gente que vinha, xingava e falava, quando queria me ofender, usava imagens de animal, essas coisas assim, mas eu ficava chateada, mas também não ofendia, eu sabia que era, quer dizer, quando uma pessoa é tão intolerante assim, é um problema dela, né? Nem é seu, né? Sim. Mas hoje em dia eu não sinto essa coisa do etarismo, às vezes também já aconteceu, essa velha tá falando, por exemplo, quando teve, agora já me lembrei. Você? Então, quando a gente estava na Band no último mês, estava no auge da questão do Bolsonaro, e aí era uma coisa assim de muitos haters, né? E eu sempre fui uma pessoa liberal, então o meu posicionamento no programa sempre foi liberal. E não é que eu falasse mal daqui ou dali, mas as minhas posições são as posições que todo mundo conhece há 40 anos. Eu sou uma pessoa humanista liberal, é a minha posição, é o que eu acredito na vida, é o que eu sempre advoguei. E daí, então, muitas pessoas entravam com tudo contra mim, porque tinha o Lacombe, né, que era meu parceiro, que era mais conservador. Então eu virei assim, o estereótipo como se eu fosse da esquerda festiva, e ele o fascista nós dois ficamos polarizados dentro dessa situação, quando nenhum dos dois, eu acho que tinha exatamente esse papel, né? Mas talvez por interesses até comerciais a coisa se forçava nessa posição, não meu, óbvio, tanto que eu resolvi pular fora desse barco, porque eu estou radicalmente contra o que eu já fui polêmica na vida em outros tempos, hoje eu odeio essa polêmica, eu estou fora, eu não acredito nessa energia, eu não acho que isso some, eu não acho que isso vai fazer o Brasil melhor e nem as nossas vidas mais felizes. Então eu não suporto esse tipo tanto que vocês veem nas minhas redes sociais, eu não falo de política, eu evito isso porque eu atraí durante algum tempo muitos haters que eu consegui eliminar das minhas redes, graças a Deus. Eu acho que as pessoas começaram a entender, né, que eu tinha uma coisa melhor para oferecer do que esse tipo de polêmica manipulável, né, por drones, não, como chama aqueles robôs? Algoritmo. Você entrava nos haters, era tudo tudo falso, era tudo uma coisa assim, então você vira vítima dessa indústria que estava muito... Mas você respondia quando acontecia? Não respondia, apagava ou não via, nem entrava, mas é um negócio que não soma para mim. Eu não tenho mais, vamos dizer, emocionalmente falando, disposição para lidar com isso. Eu não acredito que isso some em nada. Ao contrário, eu acho que isso me drena qualquer tipo de energia vital. Eu odeio essa polêmica, essa brigalhada. Eu acho que não... É horrível, gente. Podia todo mundo estar fazendo alguma coisa junto. Não, sabe, vamos construir, vamos pensar em alternativas para o Brasil, vamos trabalhar por causas que são importantes. Sabe, de novo, eu admiro muito as pessoas que conseguem apoiar certas causas. Eu apoio algumas causas específicas, também não posso fazer das minhas redes sociais um lugar onde eu defendo um monte de bandeiras. Então, tem uma em especial que você defende? Por exemplo, recentemente eu estou apoiando chama Banho na Geral, que é um banho de rua, banho, corte de cabelo, corte de unha, de banho de moradores de rua. Né? Eu faço coisas assim, é um projeto que é abençoado também pelo Padre Júlio, e é maravilhoso.
Maravilhoso. É uma ex-produtora minha que tem um carro, que umas coisas, e eles já deram banho em 45 mil pessoas. Você pode imaginar um negócio desse? Eles levam isso na rua com um monte de voluntários, dão banho nessas pessoas que são, para mim, é o fim da linha da humanidade. Para mim, esses craqueiros, esses caras, esse povo assim, tá no último do último. Então, é assim, você achar esquecidos, né? Ninguém quer mexer com achar eles. alguém que vai lá, que dá banho nessas pessoas, essa pessoa merece meu apoio. Não tem conversa. Eu me emociono porque eu acho assim, é a desesperança total. Você sabe né, que... de vida, você está nessa posição que eles estão. Então, assim, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Agora, eu não quero fazer do meu trabalho, das minhas redes sociais, um lugar onde eu fico anunciando um monte de coisa, senão vira um panfleto também. Então, não faço isso também, sabe? Eu tento, muita gente me pede, ajuda tal caso, precisa de sangue, eu não vou fazer disso também, senão eu sou muito conhecida, então todo mundo vem e me pede uma coisa, sabe? Então, não, também, eu escolho algumas missões e causas, e aí Sabe o que é interessante? Até a história do banho... Essa história de o que costura as tuas ações, se a gente falasse que é essa transformação, até você apoiar uma causa, que é uma, né, dessa pessoa que tá melhorando, né, que vai lá, se dá um banho, tudo passa por essa linha da transformação, assim, eu acho... O banho é muito simbólico, É muito simbólico, eu não tô falando, simbólico. Não é o banho pelo banho, eu tô falando por essa energia que eu sinto quando eu tô com você, a própria ação social que você apoia tá banhada, tá vestida desse prazer de viver, tá vestida dessa... Você sabe que me emociona muito esses... Olha, acabei de ser assaltada por um deles, esses craqueiros que vendeu para coisa, sabe? Eu tenho... Sei, é uma sensação que de um lado é uma aversão, de outro lado uma baita compaixão. Eu tenho um negócio assim que mexe comigo, que me desestrutura ver que a gente tem pessoas que... Muitas que acabaram terminando assim, porque é alcoolismo, Você é droga, é loucura, gente... é o resto, é o lixo da rua, sabe? Junto com o lixo. Uma vez a gente fez eu juntei meus filhos, né, que eu tenho o meu Gotas de Ação, que é o meu Instagram, que só divulgações sociais. É mais um bracinho. É legal fazer isso. Eu tenho isso já há uns 3 anos. Isso é ótimo, você tem uma página para fazer isso. Eu só tenho uma página para fazer Mas isso. Mas você tem seguidores? Tenho, 4 mil. Tá ótimo. Só demais. Mas aí a gente divulga ações sociais, porque eu acredito que a gente apoia o que mexe com o nosso coração, é o que faz sentido mesmo. E aí eu falei para meus filhos assim, filhos, seguinte, junta uns amigos, quem que vocês querem convidar? Eu quero que vocês levem uns amigos pra gente visitar um projeto social. Eu não acredito a visita pela visita, porque eu acho que vira um zoológico onde a gente ganha, porque nós, como a gente é abençoado, ensina as crianças, mas o outro lado não ganha. Então, eu organizei uma turma de 30 pessoas, 30 não, acho que foram 20 pessoas, que a gente foi no Pão Povo de Rua, que era distribuir pão de rua pro pessoal, né, pros craqueiros. E o mais interessante disso, só que eu não queria que isso se tornasse aversivo para eles também. E aí, todo mundo que ia tinha que pagar. Porque daí tudo que eles pagavam, cada pessoa que visitava, a gente doou para esse projeto Pão Povo de Rua. Porque assim, o projeto ganhava com a nossa visita financeiramente. Então essa visita a gente pagou acho que uns 10 mil reais. E a gente conseguia educar os nossos filhos. Porque assim, quando você chega lá... Não é nem educar, né? Sensibilizar. Mas isso faz parte da educação. Com porque certeza. assim, esse projeto inclusive é lindo. A gente fez os pães. Como eles estavam com os amigos... Foi muito emocionante, porque minha filha de 7 anos convidou 2 amigas, os meus filhos maiores foram mais gente que eu conhecia, a gente fazia o pão, depois a gente ia distribuir o pão para os moradores de rua e tinha um rapaz o tempo todo apresentando o projeto. E quando você chega lá, o cheiro é muito forte. E é uma coisa que foto nenhuma te mostra. E aí você fala, cara, uma menina linda, né? Você vê história naqueles olhares, aquele cheiro, e é uma sensação que ao mesmo tempo você fica... Dá uma repugnância, lógico. Um filho meu não ficou atrás de mim, a minha filha e o meu outro filho ficaram lá distribuindo, batendo um maior papo. Eu falei, a gente tem que fazer isso por eles, não por nós, eu tô falando pelos moradores de rua, pela educação dos nossos filhos, para eles entenderem que eles têm um papel social. Mas eles têm que sentir o cheiro, porque foto no Instagram, ela não é capaz de mostrar o nosso papel social. Agora, quando você chega numa situação dessa, que teu olho enche de lágrimas, você fala, cara, o que eu tô fazendo para resolver tudo isso? É isso que me move, sabe? Eu acho que a sociedade civil tem uma baita responsabilidade e a gente tinha que... Quer dizer, isso é uma coisa que a gente pode ajudar. Privilégio. Isso lógico, tem que ajudar. Eu acho que esperar tudo do governo não dá, a gente tem que cobrar do governo o que deve ser cobrado, né, ser crítico do governo sempre, né, porque o governo tem a função de ser puxar a orelha dele sempre que possível, né, como imprensa e como cidadãos.
Agora, como sociedade civil, acho que a gente deve se organizar. Eu acho que eu ainda vou fazer muito mais do que eu faço hoje. Não tenho dúvida. Eu acho isso. Que você tem. Não, acho que eu vou fazer ainda muito pelo social. Eu ainda não tenho... Assim, não Conta me com a minha engajei. ajuda quando você precisar? Não, eu conto. Eu te ajudo. Eu conto sim, mas por exemplo, esse negócio do banho geral eu precisava ajudar mais. Tudo isso eu acho que é pouco, sinceramente. Mas o dia que você quiser, a gente faz um trabalho juntas, onde a gente amarra tudo isso com a tua missão pessoal. Porque eu acho que quando essas coisas são plugadas, através da nossa missão pessoal, não fica panfleto, né? Porque não é o cada hora uma coisa, porque isso segue uma linha, faz sentido para você, faz sentido para quem recebe, porque são pontos de acupuntura, né? Você vai ajudar com o que faz sentido para você. Eu vou ajudar com o que faz sentido para mim, né? E assim por diante, é assim que a gente mobiliza. Não, e tem projetos que podem ser tão simples. Você sabe que eu me comovi com um projeto que eu adorei, que uns tempos atrás apareceu na imprensa. Era um monte de velhinhos num asilo dando aula de inglês para estrangeiros latinos. Então, o pessoal entrava online, os velhinhos lá nos Estados Unidos, né, com tempo sobrando, davam aula de inglês para os meninos aqui que precisavam fazer conversation in English. Que legal. Então, você lembra o nome do projeto? Esse projeto é maravilhoso, né? Já apareceu na imprensa um tempo atrás. Isso não é sensacional? Quer dizer, você dá ocupação para os velhos americanos, que no caso falavam inglês perfeitamente, para treinar inglês para os jovens que não tinham como pagar a aula de professor. Isso é energia girando. Isso é maravilhoso, não é? Isso é energia girando. Sabe? A coisa, quem tá com tempo ocioso vai emprestar sua potência para quem não tem. E a energia circula, gente. Para mim, isso guia tudo que eu faço. Energia circulando. Eu te empresto a minha potência, você me empresta a tua potência. E assim a gente vai para frente. Depois que você passou pelo teu luto, né? Você se mostrou nas redes sociais. Eu lembro que a gente, na época, até conversou por WhatsApp. Eu esperei para falar com você, porque, né, é um momento muito duro, ainda é. E você se colocou da mesma forma, mas muito vulnerável nas redes sociais. Para você isso foi um desafio ou foi natural? Totalmente natural. Eu não sou uma pessoa posada, assim. Eu só... quer dizer, no caso do Marcelo, eu precisei me recolher um pouquinho uma semana, que eu não dava nem para falar, porque estava muito emocionada, estava de luto mesmo, assim, zero computador. Mas daí eu achei que eu tinha que voltar, porque eu tenho isso como verdade maior, que é que a vida continua, entendeu? Então eu falei, vou me esforçar vou contar que vou voltar, vou começar na medida do possível, desenvolver esses conteúdos. Quando eu falei isso para o público, eu me emocionei quando eu falei dele, dei uma chorada, eu voltei, me reorganizei, sabe? Isso é assim, mas isso é assim muitas vezes no meu dia. Foi um aprendizado para você? Nossa, está sendo um enorme aprendizado, mas um aprendizado com muita disciplina, que dá vontade às vezes de ficar na cama e não sair. Dá vontade, às vezes, sabe, de falar, sabe, de se vitimizar, de falar por que eu dei esse azar, por que foi acontecer isso comigo, sabe? É uma perda gigantesca. Você perdeu seu companheiro de 35 a 33 anos, sei lá quantos anos, muitas décadas juntos. E outra, eu perdi o meu futuro. Porque quando você tem a minha idade, você planeja o seu futuro com a pessoa. E a velhice, os últimos anos da sua vida, o último terço da sua vida que seja, o último quarto da sua vida. E você planeja com um companheiro. Quando você está com um companheiro, você tem um tipo de perspectiva, que era de viajar, ele gostava muito de fazer viagem de navio, eu não gosto tanto, mas eu ia com ele, eu fico enjoada, ele não fica, mas sabe, era uma coisa, ele queria fazer umas coisas, eu falei, então tá bom, então só se a gente for pro Vietnã de navio. Enfim, a gente tinha trocas e combinados já muito estabelecidos do que seria a nossa vida. Então eu perdi isso também. E eu estou tendo que ressignificar tudo isso de novo também. Como é que vai ser a minha velhice? Como é que vai ser a minha vida com os meus amigos? Agora, eu tenho uma rede de apoio, Tati, incrível, de amigos, de parentes. Então, as pessoas têm ajudado, têm me convidado. A semana, agora que vem, o Charlot me chamou para ir passar o feriado na casa dele, na fazenda dele, vou para a fazenda. Sabe, todo mundo é muito gentil comigo também, sabe? Então, tem essa troca. É uma troca enorme que me sustenta e que está me ajudando a ir atravessar. De outro lado, eu tenho meu pai, inteirão, ainda vivo, que também me exige, vamos dizer, estar pronta para ele, porque também tem 95 anos, né? Não é que também está, sabe, tem os problemas dele, então eu preciso estar lá. Então, a vida minha está tendo que ser, essa palavra é meio manjada, mas é isso, eu tenho que dar novos significados a várias questões, desde a moradia até o futuro, até a profissão, até o trabalho, até a minha relação com a Ana,
até quando que eu vou viajar com ela, eu não vou viajar com amigos, sabe? Como é que vai ser tudo? Todo o meu novo tamanho, minha nova perspectiva é um negócio que eu tenho pensado, isso gera muita angústia, dá vontade às vezes de fingir, pô, por que comigo, sabe? Que azar foi esse? Deu certo, né? Sabe, o transplante de medula óssea, a Ana que doou, né, as células-tronco, isso deu certo, ele acabou morrendo de outras intercorrências, isso deu um baita azar, entendeu? E aí isso agora eu tenho que lidar com isso e estou lidando, e se está sendo bom para as pessoas, eu fico muito satisfeita de ver que elas veem que elas também vão ter essas oportunidades na vida, e espero que tenham a sorte que eu estou tendo de ter essa rede de apoio para ir junto. Agora, não pode se vitimizar, se vitimizar, você fica na vida como a vítima, e não como a protagonista da sua vida. E eu sempre disse que a gente tem que ocupar o centro do palco da nossa vida e tocar a vida pela frente, não ficar atrás da vida. Você tem que ser o centro do palco da sua vida e acabou. Que tipo de coisa, se eu, por exemplo, para quem está passando por isso e que você falou... Vai atrás dos seus projetos. De disciplina. Dá um exemplo concreto de uma coisa quais que são você os meus fez. projetos, quais são os meus sonhos, consultar quais são os próprios sonhos. O que eu gosto? A pessoa nem sabe o que gosta. Mas então, o que eu gosto? Parar para pensar. Eu gosto disso? Não. Eu gosto daquilo? Gosto. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer hoje na vida, nessa altura do campeonato, quando me aconteceu isso? Sim. Então, se comprometer com seus sonhos, ter disciplina com comprometimento do que você quer para você e ir atrás disso. Por exemplo, eu falando de um exemplo concreto, de algum dia que você acordou sem vontade de sair da cama, o que você fez para sair da cama? Já teve dias que eu fiquei na cama e não saí. E falei, quer saber? Hoje eu vou ficar. E dane-se. E vou, sabe, hoje eu vou relaxar aqui. Uhum. Agora, a maior parte das vezes, eu falei assim, vamos lá. Sou eu comigo. E... Você se levantava, você trocava e ia? Ia de camisola, ainda tomava café de camisola, papapá, aí fazia o que precisava fazer, aí começava a me conectar com a vida, lia jornal, entrava nas redes sociais. E aí, você também recebe de volta, de outro jeito. Essa energia começa a entrar dentro da sua vida e quando você vai ver, você já está tocando o seu dia. Né? Agora, é importante não se isolar, é importante se conectar com os amigos, procurar as pessoas, não ser a chata, a ofendida, a que está encostada, a grande vítima, se enfeiar, engordar, se destratar, deixar o bigode crescer, sabe? Pelo amor de Deus, a vida está aí para ser vivida. Se você se deixar dominar pela depressão e pela desesperança, vai ser mais difícil para você voltar. Então ela aproveita e já vai em frente. Sabe que você falou uma coisa que me lembrou uma coisa que eu falo muito, assim, quando a gente dá a chance daquele dia ser diferente. Não tô falando da vida não, tô falando daquele dia. De oxigenar, sabe? Porque você é muito alegre, eu sou muito alegre também, e tem dias também que eu acordo de TPM, de saco cheio, eu falei, cara, eu tenho coisa pra fazer. Sento no meu computador, pego meus e-mails, vou sair, porque você dá a chance do seu cérebro ter algum input que tem a chance que de mudar. Pode ser que não mude. Pode ser que você acabe aquele dia com o mesmo amor que você começou, mas você dá a chance de ser diferente. Porque eu acho que o que mata é quando você perde a esperança. Porque nada de novo entra, então você fica vivendo da tua cabeça do passado, só que esperando respostas diferentes do futuro. Tem pessoas não tem milagre. Que nós temos pulsão de vida, como dizem os psicanalistas, né? É uma pulsão de vida. E tem pessoas que são melancólicas. Uhum. As pessoas que são de base melancólica, essas têm que ter ainda mais esforço para disciplina, para não entrar na autopiedade. Quem tem pulsão de vida como nós, quer dizer, a gente é mais otimista, a gente é mais ligada né? É mais fácil, vamos dizer. Eu tenho entendimento de que... eu tenho entendimento que é mais difícil para quem é melancólico. Agora, quem é melancólico é que tem que se ligar mais ainda e fazer uma rede de gente que vai te tocar para frente, vai te cutucar. Ou de coisas, ou de projetos, ou de comprometimentos com você mesmo. Sabe que eu gosto de uma imagem que você me falou, me lembrou? Que é uma imagem que é assim, que é um muro cheio de pessoas querendo olhar do outro lado. Quem é alto não precisa de banquinho, só faz assim. Quem é baixinho, um banquinho maior. O que é mais baixinho ainda, um banquinho maior ainda. Então, ao invés de a gente ficar falando, poxa, mas por que eu não tenho a altura que eu quero? Trabalha no teu banquinho. Faz o teu banquinho ser, né? Paciência, vai isso. Atrás, vai atrás, porque com esse banquinho você vai conseguir olhar do outro lado. É justo, não é? Eu acredito muito em universo, em fé, em Deus, enfim. Eu acho que o que a gente vive aqui tem um aprendizado que é diferente para cada um. Não sei porquê, não tô falando que eu concordo. Queria que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, as mesmas coisas, e luto para isso. Mas acontece algumas coisas na nossa vida que a gente fala, por alguma razão, eu acho que eu tinha que passar por isso. Eu vou aprender, que é o que eu posso fazer. Eu posso aprender, eu posso ficar puta da vida, né? Eu resolvo aprender. A única dificuldade das pessoas mais velhas é que muitas vezes elas tiveram uma vida onde elas não foram solicitadas nem treinadas, né, para buscar essa energia. Porque os filhos absorveram, o marido absorveu,
a vida dura, É verdade, absorveu, e de com toda repente razão. elas estão num momento que elas podem, não poderiam, podem e devem justamente usar como um plano B da vida. Então, aí falando para a mulherada, 50, 60, 70 a mais, sabe, sempre é tempo de você dar um outro significado e se reinventar na vida. Isso não é autoajuda, isso é verdadeiro. Enquanto você estiver vivo, tem esperança de você se reencontrar com alguém que você abandonou, ou com uma energia que você deixou de desenvolver, ou com um talento que você tinha e que você deixou abandonado. Então, eu acredito demais nisso. E se demais. tiver dificuldade, buscar pessoas com uma fala qualificada que te movimentem para essa direção. A Vai Silvia é buscar uma ajuda. delas. Não, porque ajuda. a rede de apoio, ela também pode ser né? Óbvio que tem que ser pessoas que estão do teu lado, mas também você buscar seguir inspirações, lógico. inspirações que conversem com isso daí, porque Com certeza. a internet tá cheia de coisa ruim. Você escolhe o que você vê. Para de seguir aquilo que também fica te causando angústia, inveja, coisa pra baixo. Isso Pega é a gente que tá horrível. se reinventando, que você assiste e fala, nossa, tô com vontade de fazer isso que a Silvia tá fazendo. Essa energia é vital, né, Silvia? Eu acho que isso é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é teu propósito diante de tudo isso? Tua missão pessoal? Meu propósito é me reinventar integralmente como mulher, como profissional, como mãe, e ser feliz. Eu quero ter uma vida feliz, com significado. Quer dizer, para mim não basta sobreviver. Eu quero viver uma vida com sentido, e eu estou tendo só que me reprogramar, me reorganizar em função dessa perda gigantesca que eu sofri. Então, você tem que posicionar de novo as peças no momento que eu não estava preparada para isso, não achei que ia ter que fazer isso. Estou tendo que fazer, mas o meu propósito hoje é trazer um novo significado assim, para a minha vida. E acho que eu vou conseguir, porque eu gosto muito de viver. Se você me permitisse, eu uso o propósito como missão pessoal, né? Eu acho que você fazendo isso, você acaba que a tua missão acaba sendo levar outras pessoas, talvez mulheres 50 a mais, sim, junto com você nessa transformação. Se isso acontecer, é maravilhoso. Não, isso eu já acho que eu tô te contando que já está acontecendo. Não, eu sei disso, é uma inspiração. Agora, eu, por exemplo, sou mais pretensiosa até, e para minha surpresa, as amigas da minha filha de 20 anos, 22 anos, 23, que são estudantes de medicina, ou jovens, meninas, elas adoram me acompanhar. Adoram ver os menus do dia, adoram ver minhas apostas, gostam quando eu falo, olha, não mostra tanta pele, se você está mostrando, você está de shorts, tenta pôr uma camisa de manga comprida. Quando eu falo essas coisas, elas adoram. Por quê? Porque hoje em dia nas redes sociais ninguém fala o que acha mesmo, sabe? Fica um negócio assim, só vendem a roupa, não explicam por que aquela roupa pode ser adequada ou menos adequada, não tem conteúdo. Sim. E as meninas gostam de conteúdo. Então é muito interessante ver que a moçada também se inspira, também gosta. Sim, sim. Não, mas é diferente. Para mim foi uma surpresa, né? Porque esse pessoal não me viu na televisão. Esse pessoal está me conhecendo só através das redes sociais. Esse pessoal era bebê. Quando É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Tem Pois razão. não Tem assistiram. razão. Não, você para mim é universal, Silvia. Você é gostosa, você passa a verdade. Essa conversa que poderia demorar horas. Obrigada. Eu sinto verdade nas coisas que você fala. É que você é uma ótima escuta também, então fica fácil. Não, mas é que eu acho que a troca é real. E é engraçado quando a gente fala o que a gente pensa. A gente nem se conhece há tanto tempo assim, a gente assim já fala, você é muito direta, muito transparente. Eu amo pessoas assim, porque eu acho que eu sou assim também, então eu acho que é uma coisa que é verdadeiro. Então, para mim, você é uma inspiração gigante. Tenho muita honra de te receber aqui. Muito obrigada. De verdade. E que que a tua missão siga inspirando, porque seja mulheres 50 a mais, seja 50 a menos, seja de 20, seja de 18, não importa. Mas é que você é uma pessoa que fala, que faz o que você fala. E isso hoje é raro. Então, você ajuda a arrastar outras pessoas que estão precisando desse empurrão. É o que você falou, é muito difícil. Então, acho que você está colaborando muito com isso. Muito Fico mesmo. muito feliz com isso e isso dá um significado ainda maior para a minha existência, com certeza. Não, e eu te falo, vou além. Eu acho que, por mais dolorido que esteja sendo todo esse teu processo de luto, e ele vai ser, talvez seja pro resto da sua vida, você pode ter certeza que você está ajudando muitas mulheres que não estão conseguindo passar, mesmo com todo o sofrimento que você está passando, mas você está conseguindo mostrar uma alternativa, porque, olha só, às vezes a pessoa olha e fala assim, mas também, né, a Silvia tem um companheiro, porque sempre tem um mais também, né, mas também, né, a Silvia nunca passou por uma dor, mas também, então, essa parcela você agora mas falou, teve patrulha, por exemplo, quando o Marcelo morreu, depois de um mês eu fui para Paris, muita gente dizendo, bom, viver luto assim até eu. Entendi. Por exemplo, ou senão agora a Ana fez aniversário. A Ana ficou 3 anos sem poder curtir aniversário. Uma menina de 19, 20 anos, sem poder comemorar aniversário para eles é duro. Poxa.
Fora isso, ela doou as células-tronco para o Marcelo, fez todo esse tratamento, né? Ela falou, mãe, eu queria muito dar uma festa de aniversário agora que acabou a pandemia, tudo. Eu falei, por que não, filha? Vamos dar. Claro. Então, eu peguei e fiz uma festa. Faz 5 meses que o Marcelo morreu. As pessoas moralistas, algumas tentaram insinuar que não era o caso, entendeu? Eu falei, olha, vocês não entendem de viver. Eu vou comemorar os 23, os 24, os 25, sabe? Eu vou comemorar a vida da minha filha sempre. E eu tenho certeza que meu marido estivesse aqui ia falar, tem que comemorar, sabe? Essa é a nossa filosofia de vida. A gente celebra a vida, a gente não fica desperdiçando ela. Então, isso não quer dizer que a gente não honre a memória do Marcelo. Claro. A gente honra de várias maneiras e que eu não preciso ficar anunciando para as pessoas. Entendeu? Tá de várias maneiras. Tem homenagens quase que semanais a ele, eu participo dessas homenagens, sabe? Mas eu não vou ficar aqui, sabe? Tem coisas que são privadas íntimas, e tem coisas que são públicas. O que é público, o que eu acho que é privado, que eu posso usar para ajudar o público, eu uso. Senão, eu fico na minha. E é assim que eu tenho levado, pessoal. Eu agradeço a força de todo mundo e o apoio de todo mundo, que tem sido muito importante para mim também. Obrigada, Sil. Obrigada mesmo. Que lindo. Para fechar, quero te perguntar que conselho que você daria para mulheres 50 a mais, que querem se tornar uma influenciadora digital? Acho que elas têm que escolher um conteúdo que elas se interessem e investir nele, né? O que não dá é para fazer coisas que não tenham verdade ou copiar outras pessoas. Eu vejo às vezes pessoas que me copiam fazendo coisas iguais, mas não passa. Copiam? Eu quero saber. Fala uma cópia. Não vou ficar falando. Não precisa falar da pessoa. Não. Tem gente que copia, que faz igual, tenta fazer igual. Um monte de coisa. Eu quero entender que estilo seu é copiável, porque você é tão única. Não, por exemplo, a apresentação das roupas tenta fazer igual. Ou assim, as viagens, essa viagem para Paris, por exemplo, que eu estava mostrando, as pessoas também tentam fazer igual. Mas eu acho bom, eu estou acostumada a ser copiada, eu não me incomodo, mas é engraçado, né? Porque eu falo, bom, se estão copiando é porque está indo bem, ou se não, às vezes as pensatas de falar, o jeito de fazer, sabe? Eu percebo na hora, na hora eu vejo, mas eu acho ótimo, porque o pessoal vem vindo atrás e a gente vai abrindo caminho. É isso. Agora, você falou uma coisa da viagem, gente, eu acabei, mas é que eu fico com vontade de falar, gente, quando a Silvia foi para Paris, as pessoas comentaram tanto da viagem e tudo mais. E daí você teve várias agências de viagem também querendo fechar com você. Abre o olho, agência de viagem. Não, porque é sério, é tão gostoso te acompanhar em viagem. Aliás, se tiver uma agência de viagem que queira patrocinar a Silvia, você podia me patrocinar junto? Eu sou acompanhante, eu faço o que você precisar, Silvia. Eu ajudo a fazer seu cabelo, eu ajudo a arrumar sua roupa. Imagina se eu faço cabelo na viagem, eu não faço nada. Pra onde que a gente iria? Vamos pensar? Que viagem, pra onde que a gente podia ir? Eu já pensei muito nisso, mas é que hoje tá... Eu até tenho uma parceira minha que faz as minhas viagens, que é a Vera Gataz, da L'Espace, que é uma agência chiquérrima, tudo. Sempre fez as minhas viagens com o Marcelo. E aí ela falou, Silvia, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. De repente, um grupo de mulheres. Eu falei, não, eu também não estou ainda com a cabeça de ficar levando grupo de mulheres. Um grupo de 5, um grupo pequeno. O grupo de 5 ainda vai lá, mas você pode imaginar... Eu não sei se eu vou estar de 5. Você pode imaginar fazer um grupo de mulheres... Não, pode ser até divertido, mas também pode ser bem cansativo, né? Cada uma desce pro café numa hora, Deus me livre, só me falta agora. Não, a gente põe horário, pode até a gente atrasar. Eu também. Então a gente faz o seguinte, põe horário. Eu sou super pontual também. Deu horário, a gente vai embora. Isso a gente pode pôr de regra na viagem. Eu já me incluí na viagem, ela não vai nem poder me tirar da viagem. Mas eu acho que dá pra fazer muita viagem gostosa juntas. E dá para fazer viagens assim também, solos com uma amiga ou com 2 amigas e ir mostrando. Por que esse Paris fez sucesso comigo? Porque eu falei, a última coisa que eu quero aqui é encarar turistas e ficar fazendo fila de lugar. Eu quero mostrar a Paris que eu gosto, é andar, flanar pela cidade, ir nos bons restaurantes que não precisam ser os estrelados, porque Paris, para quem conhece Paris, é quem gosta, quem sabe os lugares descolados. Ficar indo no lugar de turista é bobagem, gastar dinheiro à toa, porque você come bem em muitos lugares. Não em qualquer lugar, mas em muitos lugares. Em muitos lugares. Daí fui mostrando, o pessoal foi curtindo e eu fui curtindo também esse relacionamento e deu muito certo, enfim. Não, foi maravilhoso. Eu queria ir para Londres, também fazer Londres, que eu adoro Londres, eu adoro Nova York, a minha segunda cidade é Nova York. Nova York eu não vou poder te acompanhar, que eu detesto Nova York. Eu adoro. Bom, Nova York, pois é, eu sei. Vietnã eu queria ir, você foi no final para Vietnã? Não, acabei não indo, a gente ia agora, Você sabe que em Nova York aconteceu uma coisa que sempre foi minha segunda cidade, eu morei lá, eu estudei lá, então eu gosto. Mas a última vez que eu estive em Nova York, eu senti que tinha uma espuma para você conseguir chegar na cidade de turismo,
Você não conseguia sentir o nova-iorquino, você não conseguia entrar na cidade, tanto turista que tinha. Foi antes da pandemia. Estava atordoante. Parece que agora voltou a estar atordoante de novo, porque a chinesada toda veio para lá com todo respeito, e eles são muitos, né? Então, diz que tá uma loucura o que tem de turista de novo na cidade. Então, você não consegue andar, sabe? Isso é muito desagradável, porque o lugar se... Então, hoje, para mim, turismo é turismo de experiência. Sim. Eu quero ir para ficar no lugar bastante tempo e aí ficar indo nos lugares. O Vietnã está na minha lista, pode ser a tua viagem. O Vietnã tem muito turista também, mas é um lugar que dá para fazer uma... eu gosto de natureza. Eu também, tá vendo? É viagem de natureza. Se não, cidade, eu fico doida. Tem muito lugar de natureza legal para fazer, enfim. Faremos, fiquem ligados, tá? Liga, enfim. Última pergunta. 5 curiosidades sobre você. Não, mas é curta. É bem rápido. Curiosidades? Eu gosto de cantar, gosto de dançar. Hoje não gosto de comer doce, como eu gostava. Depois da cirurgia eu mudei meu paladar. É mesmo? Eu gosto de alimentos crocantes, então eu gosto de rabanete, eu gosto de alimentos que fazem croque-croque, bolacha que faz croque-croque, tudo que é mole eu acho sem graça, o risoto eu acho sem graça, coisas que são crocantes eu gosto. Eu... Também não gosto de nada mole. Também não? Eu gosto de tudo. Bom, as outras coisas também não. Se bem que, olha, isso perde aí... amigo, mas não perde a piada. Não, isso aí agora nem tô pensando nisso no momento. Adoro cinema, para mim, das artes todas, cinema, séries, filmes. Ontem, por exemplo, assisti um negócio maravilhoso na Netflix que chama Beef. É uma série coreana que em português chama Treta. Que Gostei, já. Maravilhoso. Então, sei lá, eu gosto de muita coisa na vida. E desgosto de outras também. Eu não gosto de gente muito barulhenta. Eu não gosto de risada alta. Não. Eu já não vou poder ir na viagem da Silvia, eu sou barulhenta e dou risada. Você é barulhenta? Então se segura, porque eu não gosto de gente que ocupa o espaço do outro. Eu acho que eu ocupo de vez em quando. Então segura, porque isso é uma coisa que incomoda. Por exemplo, outro dia eu estava no banco, tinha um fulano que estava na outra sala berrando, falando alto. Eu falei, poxa, estou aqui tentando conversar com a gerente, sabe? Você fica falando alto do outro lado. Você foi falar com ele? Eu levantei e olhei para ele. Fui lá e fiz assim. Eu fiz isso, porque eu não aguentei, eu estava resolvendo problema de telefone roubado, e ele falava tão alto que eu tinha que interromper a minha fala. Então, eu sinto assim que quando o espaço do outro é invadido, eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de pessoas que, sabe, invadem o espaço até físico e sonoro. Eu tenho essa sensibilidade, talvez... ficando eu também acho que eu não sou tão inconveniente. Talvez pode me levar na sua viagem, eu me controlo, talvez quando você vai ficando mais velha, para mim isso é uma gafe, por exemplo, sabe? Para mim é gafe. Agora... Eu também sou exuberante, falo alto, grito. Não é que eu não, né? Eu gosto de beber, eu gosto de... Sabe, eu sou também alta, mas eu não gosto de gente que, sabe, que não percebe o outro. Não, eu percebo. Então eu posso ir na tua viagem. Então pode. Sil, obrigada. Nossa, que beijo grande, foi um prazer. Um abraço em você. Vamos lá. Ai, gente, eu não consigo levantar. Você vê que eu já tô conseguindo, né? Foi um prazer, viu? Beleza. Imagina, é uma história mais uma. Não tem que a gente história mais.